E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas e nessa aula aqui a gente vai aprender como faz um chat para uma clínica médica em tempo real. Então, basicamente, a gente vai usar HTML e Firebase para a gente conseguir fazer todo esse chat. E qual que é a diferença? É mais um clone assim? É fazer um clone de WhatsApp e tudo mais? Não, pessoal. O que a gente vai fazer aqui agora é focar em problemas reais e focar em uma clínica mesmo. E por que isso é tão importante? Porque quando a gente faz um clone de alguma coisa ou pega um projeto que já existe, basicamente o nosso trabalho é só fazer a parte técnica mesmo. Então, beleza, já tem todo o protótipo, já tem todo o jeito que o site funciona, vamos só copiar. E o que a gente quer ensinar para vocês aqui agora é como altera esse projeto para uma coisa que ela realmente é aplicável na vida real. Então, vamos vir aqui para o protótipo e vamos dar uma olhada em como que funciona a questão do protótipo. Quando a gente olha aqui, tem a parte do cliente X, então é a clínica Saúde em Dia, a gente até consegue colocar algumas personas mesmo, né? É uma clínica que a gente está fazendo, tem um cliente por trás. E, basicamente, qual que é o intuito desse sistema? A clínica, ela precisa passar o chat, ela precisa agendar a consulta com alguns clientes, né? E basicamente ela passa o link do chat pro cliente e o cliente coloca e responde aqui, coloca, oi, eu tenho uma dúvida, que horas que tá marcado minha consulta? Mas pessoal, qual que é o grande intuito disso? O cliente, ele só vai poder ver a mensagem dele, né? Só que alguém tem que responder esse cliente. E é por isso que também a gente tem a parte do atendente. Que, pessoal, eu tentei deixar de um jeito super simples, assim, tanto que a gente vai fazer até HTML, Firebase, vai ser uma coisa bem simples, mas o intuito principal é resolver o problema. Então, olha, aqui, quando a gente olha do atendente, tem o cliente X, o cliente Y, o cliente Z, sabe? Então, a ideia é que o atendente consegue clicar no cliente X e responder o cliente X. Clicar no cliente Y e responder o cliente Y. E deixar isso totalmente em tempo real, assim. Então, pessoal, sendo bem sincero, isso daqui daria para vender para uma clínica que precisa conversar com seus clientes, sabe? Então, essa é que é a ideia. Existem mais projetos parecidos com esse. Na First Day, no nosso sistema, os links vão estar aqui na descrição. Inclusive, a gente fez todo o sistema por uma academia, que é a Fit Life, né? Passando desde o HTML, até React, fazendo uma dashboard que tem a parte do aluno, a parte do ADM e tudo mais. Mas vamos focar aqui no nosso sistema, que agora a persona que a gente tá é a Clínica Saúde em Dia. Vamos pro código, então? Boa, pessoal, voltamos aqui com o nosso código. E, pessoal, eu já fiz todo o HTML, os styles aqui, que tem até o CSS, né, pra gente poder resetar. Se vocês não sabem direito o que é isso, acessa lá o projeto da First Day, porque vocês vão entender desde o início, assim. Eu vou tentar focar muito mais na integração, assim, com o script, pra gente poder fazer toda essa questão do chat, né? Mas aqui, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar uma olhada aqui no nosso protótipo e vou explicar pra vocês como que tá funcionando, né? Aqui tem um logozinho e depois tem um cliente X e tudo mais. Então, quando a gente olha, eu coloquei o chat container, né? Que é basicamente o container de todo o nosso chat. E o que eu fiz? Eu coloquei na sidebar a class sidebar e eu coloquei com a tag de aside, né? Que é basicamente pra gente deixar esse menu aqui, ó. Pra gente deixar esse menuzinho que tá aqui. Então, ó, a gente tem o logo, tem o mudar de conta e eu já coloquei também, vocês vão entender, esse cliente X, cliente Y, cliente Z, que é quando tiver na conta do atendente, tem que mostrar todos os clientes que estão cadastrados, beleza? Mas, enfim, aqui, então, basicamente, eu criei o container, coloquei a nossa foto, que também tá em assets. Não precisem se preocupar, viu, pessoal? Porque na descrição aqui vai ter o link do GitHub e vai ter até uma documentação escrita mesmo para facilitar vocês a entender tudo, né? E aqui vai ter o texto do cliente, que é só avisando, tipo, lista de clientes. E aqui tem o client list, que a gente vai fazer isso de forma dinâmica, pegando do Firebase, beleza? E tem o trocar de usuário, né? Que é basicamente esse mudar de conta. Eu só percebi que eu coloquei um nome diferente. Mas tranquilo. E desse outro lado aqui vai ter o chatbox, que vai ser basicamente a div que vai conter todo o nosso chat. Então, se vocês olharem aqui, tem praticamente um header, né? Que é tipo o título. E eu coloquei, ó, user header, que seria para mostrar o nome do usuário, né?
e tem o container das mensagens. Pessoal, o que é esse container? É basicamente para ter toda essa parte aqui, né? É basicamente essa parte de cima. E tem esse messages aqui, que é basicamente, pessoal, aonde que a gente vai ficar colocando as mensagens. Junto com o Firebase. A gente vai pegar direto do Firebase. E por último, tem só um formzinho, que é basicamente para poder fazer toda essa parte de baixo aqui. Então tem o escreva sua mensagem, você clica aqui, vai enviar a mensagem, né? E esse SVG aqui é basicamente esse íconezinho, beleza? Se vocês perceberem aqui, pessoal, uma coisa extremamente simples. Tem 55 linhas. É bem tranquilinho mesmo. E agora a gente vai começar a entender como que a gente importa o Firebase. Então, ó, vocês podem ver que eu já coloquei o CSS Reset, o Styles e tem esse config Firebase. O que é esse config? Eu ainda vou mostrar para vocês. Eu vou até comentar essa parte. E, pessoal, uma coisa interessante aqui, ó, eu estou usando a extensão do Live Server. Então, se eu clico aqui, basicamente ele roda como se fosse um servidor no meu computador. Então, olha que legal. Se a gente atualiza alguma coisa no HTML, ele já atualiza direto pra gente, ó. Se eu coloco agora, mudar de usuário. É isso, mudar de conta que tá escrito, né? Deixa eu pegar aqui. E eu coloco mudar de conta. E olha que legal, ó, ele já atualiza. Então, até uma dica que eu dou pra vocês, instalem essa Live Server, porque vai ajudar muito, assim, a fazer as coisas em HTML, beleza? Então, fechou, pessoal. O que a gente vai ter que fazer? Se vocês olharem aqui, tem um script e basicamente existe esse Firebase config. O que significa isso, né? Então, pessoal, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão entrar no console.firebase.google e vocês vão acessar essa parte. Vocês vão criar um projeto e tudo mais, eu já criei aqui, Clínica Saúde em Dia, só para ficar mais fácil, senão demora muito. E quando vocês criarem um projeto, é bem simplesinho, é só colocar o nome e tudo mais. Vai ter a parte de, comece adicionando o Firebase ao seu aplicativo. Então, beleza, vamos adicionar, né? Eu vou colocar aqui e vou escrever, ó, Clínica Saúde em Dia App. Eu posso configurar o hosting também, e aí eu registro o app. Pessoal, para que eu vou fazer isso? Porque a gente precisa ter uma conexão. O nosso HTML precisa ter uma conexão com o Firebase que tá aqui, né? E aqui tem duas opções, né? Tem usar o NPM e tem usar a tag script. A gente vai usar o script porque a gente já tá usando HTML. Então fica até mais fácil, né? E olha que coisa interessante, pessoal. Tem um import aqui. Ó, tem um import app e tudo mais. E depois ele já coloca o Firebase config. Só que isso tá dentro de um script, né? O que eu fiz, pessoal? Eu só separei tudo que tá aqui dentro eu separei numa parte que é o Firebase config, porque fica mais fácil, né? Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse Firebase config e vou basicamente colocar aqui. E a única coisa que eu fiz, que eu ainda vou mostrar para vocês, só para facilitar aqui nossa aula, é que eu coloquei o get Firebase e eu já tô pegando, que a gente vai usar o real-time database do Firebase, assim. Mas eu vou ensinando para vocês, beleza? Então, fechou. É basicamente isso. Aqui ele mostra como que faz o deploy, você tem que instalar isso. Depois eu mostro para vocês, né? E a gente continua no console. E, pessoal, uma outra coisa que a gente vai utilizar é o Real-Time Database. Então, antes de vocês começarem todas as interações, só criem o banco de dados. É só vocês virem aqui em Criação, clicar em Real-Time Database e vocês conseguem criar e já vai aparecer nessa tela. Tá bem no inicinho. Mas chega já de questão de configuração, vamos começar já a fazer as coisas. Então tá, a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, eu vou criar o script.js. E aqui, olha, eu sempre faço isso. Eu vou ensinar para vocês do jeito que eu faço mesmo, né? Eu sempre coloco um console.log porque vai que eu importei ele errado, né? Aqui eu também vou importar o script, que agora a gente configurou certinho, né? E agora eu vou configurar script source. E aí eu vou puxar a nossa source que tá aqui, né? Que vai ser, ó, script.script. Opa, aqui ficou com duas barrinhas. E show! E agora a gente já tem esse script, né? Vamos ver se ele tá funcionando. Se eu coloco aqui, iniciar. Ah, aqui, ó, tô com algum probleminha. Deixa eu ver o que tá acontecendo.
Ah, é porque aqui a gente esqueceu de colocar o type model. Então, show. Aqui ele já vai aparecer. E aqui tá aparecendo o alô, né? Então, show. A gente já conseguiu fazer aqui. Eu vou até passar essa parte para baixo, porque fica mais fácil, né? E aqui a gente consegue ver. Então, o nosso script já tá funcionando, né, pessoal? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Dentro do script, a primeira coisa eu vou tentar fazer da forma mais fácil que tem. E é legal que no HTML, se você coloca o script, ele vai em ordem cronológica, a não ser que tenha alguma função assíncrona. Que a gente vai trabalhar com o Firebase com algumas funções assíncronas, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou colocar, ó, const name é igual a prompt. Então, pessoal, para ficar bem facinho para vocês, o que eu vou fazer? Eu vou, em vez de ter que criar um input para pegar o nome e tudo mais, eu vou utilizar esse prompt que basicamente ele já pergunta para o usuário qual que é seu nome, sabe? Então aqui vai ser qual seu nome. E aqui eu vou colocar const email é igual a prompt. E aqui vai ser o que, ó? Qual seu e-mail? Qual seu e-mail? E depois a gente vai adicionar uma senha, porque a gente vai utilizar o authentication assim do Firebase, né? Mas por enquanto é isso. E depois, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou confirmar se o usuário escreveu ou não, né? Então eu vou colocar, ó, if name e email. Eu vou colocar um console.log no name e no email. Eita, peraí, o que eu fiz? Aqui eu copiei tudo, né? Aqui name e aqui no email. Então vamos ver se está funcionando, ó. Aqui já apareceu. Deixa eu colocar assim. Ó, qual o seu nome? Aí eu vou lá e coloco Lucas. Qual é o seu e-mail? Vou colocar lucasgmail.com. E olha aqui, ó, ele já apareceu tanto o nome quanto o e-mail. Então olha que interessante, pessoal. E agora, o que a gente vai fazer? Eu já vou direto tentar fazer a parte do Firebase. Porque antes da gente configurar a parte do atendente e tudo mais, eu quero fazer o chat funcionar. Para ser uma coisa bem simples assim, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir nesse config aqui e para poder fazer funcionar, eu vou colocar um export db. E aí eu só vou exportar o db, sabe? Eu posso até colocar assim, né? Ele meio que desse jeito. Ó, eu vou exportar o db, porque eu vou precisar desse db para poder fazer toda a interação. E, pessoal, vamos tentar entender. Eu vou mostrar para vocês como que realmente faz o negócio entendendo, assim. Eu vou colocar real-time database, ó. Eu já até tinha pegado aqui para poder já preparar para vocês, né? Mas a gente vai ver a documentação do Firebase. Eu não quero, tipo, só dar para vocês as coisas, sabe? Eu quero realmente ensinar para vocês como que faz. Então, se eu vim um web, e o que a gente vai fazer? Aqui ele mostra de como que tem que ser a instalação, né? Então é que por isso que eu tinha colocado, ó, const database é igual a get database, né? Mas no caso eu já fiz isso. E aqui ele fala, ó, read and write data. Então beleza, vamos tentar entender, ó. O que a gente precisa fazer, pessoal? A gente tem que colocar, deixa eu colocar cancelar aqui. A gente tem que pegar o que o usuário tá digitando aqui. Aqui ele tá sempre atualizando a página, né? Isso aqui. A gente tem que pegar o que o usuário está digitando aqui e mandar para o Firebase. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que ter alguma forma de saber que o usuário, que o outro usuário, né, que ele está digitando as coisas. E pessoal, por isso que a gente vai usar o real time, ele é muito fácil. Porque se vocês olharem aqui, tem o Basic Write Operations, que é basicamente para você escrever, né, para você enviar algum dado. Isso aqui é bem simples. Então eu já vou até copiar algumas coisas aqui, a gente já vai fazer isso, né? E aqui tem o read data, que é basicamente, ó, para você ler os dados. E aqui tem até o onValue, que a gente não vai usar esse, eu vou ensinar para vocês uma outra forma, né? E aqui tem o read data once, que é o quê? Ler apenas uma vez, mas eu não quero ler apenas uma vez, eu quero ficar escutando, assim, alguém tá mandando mais alguma mensagem. Então, beleza. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou até copiar essa function aqui normal, né, pessoal? Porque é praticamente isso aqui que a gente vai ter que usar, ó. Aqui a gente tem nosso DB. E o que a gente precisa? A gente precisa do set e do ref. Pessoal, aonde que eu vou pegar todas essas coisas? Eu não fiz aqui o config Firebase e eu não estou exportando o DB?
Então, peraí, vamos entender. Será que não dá para eu exportar todos esses dados aqui? Então é isso que eu vou fazer, pessoal. Eu vou pegar e colocar o set, eu vou importar daqui, que eu quero importar do Firebase, né? E vou importar o ref. Pessoal, eu tô lendo a documentação. Da onde que eu tirei isso? Da documentação, sabe? Então eu tô ensinando vocês a como realmente pesquisar. Só que aqui eu ainda não tenho esses dados. Eu tô tendo só no config. E eu tô exportando aqui, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar, pessoal, uma parte que é basicamente o import. Então, ó, import. E eu vou importar, ó, o db, o set e o ref. Então, vou colocar db, set e ref. E eu vou importar da onde? From. Eu vou importar do nosso config Firebase. E fechou. Então, e aqui tem o write user data, né? Então, peraí, mas não é isso que eu quero. Eu quero send message. Que eu quero enviar a mensagem, né? E aqui tem até image URL, eu não quero colocar isso e eu não quero colocar isso daqui também. Eu quero basicamente colocar só o username e o e-mail. Então, beleza, já tá praticamente tudo pronto, né? Mas o que eu vou querer também, né, pessoal? Eu vou querer esses dois dados aqui. Eu já tenho, porque o usuário já vai colocar no console, então não preciso disso aqui, né? É só eu colocar, tipo, o name... username e name. Tá legal assim também, né? Dá pra colocar name, que eu tô colocando próprio, a gente faz uma padronização. E o que eu vou precisar, pessoal? Então, antes da gente fazer essa parte ainda, o que eu vou fazer? Eu tenho que pegar o input que tá aqui, né? Como que eu pego o input? Existe aquela tag do HTML que é pra gente conseguir... Não é do HTML, é do JavaScript, né? Mas pra gente conseguir pegar um dado do HTML e pegar o value dele. Então, peraí. Aqui, eu vou colocar const input field. E eu vou fazer a referência, né? Então, eu vou colocar window. Ponto. Na verdade, document, né? Document.get elements by ID. E agora, pessoal, eu vou simplesmente passar esse ID aqui, que eu coloquei o user input. Então, desse jeito, a gente consegue pegar o nosso input aqui. Aqui, input field. E fechou. Só que, de algum jeito, eu tenho que pegar esse send message, né? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu tô indo bem rapidinho, porque eu espero que vocês já conhecem alguma coisa de HTML. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente vai ter mais informações que vai ir desde o início explicando tudo, beleza? Mas o que eu vou fazer? Eu quero passar, toda vez que eu fizer um submit nesse form, e esse button, inclusive, ele é do type submit, né? Então, toda vez que eu fizer o submit desse form, eu quero passar essa função. Então, eu vou colocar onSubmit e eu vou simplesmente passar essa função, que é o send message. E provavelmente já deve funcionar. Só que ainda tem mais um ponto. Talvez o pessoal aí ainda já deve estar entendendo o que está acontecendo, né? Aqui eu vou colocar qualquer nome só para sair. E show, né? E aqui ele atualizou. Peraí. Aqui, ó. Aí eu vou colocar, sei lá, Lucas. E eu vou clicar aqui. Ih, mas atualizou a página? Mas como assim atualizou a página? Aqui tá até dando um erro, né? Not found. Aqui ele não conseguiu achar o Firebase. Eu vou ter que colocar de outra forma. Mas o que tá acontecendo, pessoal? Eu vou passar aqui uma coisa que é o event, porque eu não quero que atualize a página. O que eu quero fazer, pessoal? Eu quero colocar um console.log e eu vou colocar... não console.log, na verdade. Eu quero fazer o prevent default. Eu não quero que esse formulário, ele atualize, assim, porque é o comportamento normal dele, né? Então, eu vou colocar event.preventDefault. E aqui eu vou pegar o event, né? E a última coisa que eu vou fazer, eu vou colocar window.sendMessage. E vou deixar assim, ele é igual ao sendMessage. Só pra gente achar essa função aqui, pra ficar certinho, sabe? Isso daqui, às vezes tem necessidade, eu vou tirar assim, né? Mas eu tô pegando esse sendMessage, ele vai ser basicamente, a gente vai pegar daqui, sabe? É só uma prática que eu faço, assim, pra ficar certinho. E aqui, pessoal, eu vou colocar .js, que ele não tava achando. Deixa eu atualizar a página aqui. E show, vou escrever qualquer coisa aqui. Ó, já parou de dar erro.
Beleza. Aqui eu vou colocar qualquer dado. E aqui ele já achou nosso input, né? E agora ele não tá atualizando mais a página. Então, fechou. Eu vou tirar essa parte aqui rapidão, só para não ficar incomodando. E o que a gente vai fazer? Eu quero pegar o valor que o usuário tá digitando, né? Então eu vou colocar target. Opa! Aqui, inputfield.target. Opa! Target.value. Vamos ver se a gente consegue pegar o dado do usuário agora? Então eu vou colocar Lucas. Aqui ele tá dando um erro. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver. Aqui eu tinha colocado errado, né? O target ele já tá selecionado aqui. Então é só colocar o value. Perfeito? E fechou, pessoal. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai enviar pro Firebase mesmo, né? Então eu vou pegar essa função, só que vocês percebem que essa daqui é basicamente a nossa mensagem mesmo que a gente vai enviar para o usuário, né? Então o que eu vou colocar? Eu vou colocar message é igual a esse input value. E pessoal, às vezes minha tela vai dar umas puladas aqui, mas é a extensão que eu tenho, que basicamente ele formata quando eu salvo o documento, beleza? Mas fechou. Só que agora a gente vai ter que adicionar essa parte aqui de novo, porque eu quero pegar o nome do usuário e eu quero pegar o e-mail do usuário também, né? Então fechou, já atualizou, agora é hora para ver se tá dando certo. Vamos colocar o Lucas. Opa, aqui foi Lucas de novo. Pera aí. Aqui, Lucas. O e-mail é lucas@gmail.com. E agora eu vou colocar um alô. E beleza, vamos ver aqui. Ele não foi. Deixa eu dar uma olhada no que aconteceu. O get database is not defined. Aqui eu não importei o get database, né? Eu tenho que importar esse get aqui. O que dá para eu fazer? É só tirar esse db, que eu percebi que ele tá repetido, né? Eu peguei só a função do Firebase. Vamos dar uma olhada agora. lucas@gmail.com. E vamos colocar o alô. E user ID is not defined. Eu esqueci de colocar aqui, né? Coloquei user, esqueci de trocar essa parte. E vou colocar messages. E agora vai funcionar. lucas@gmail.com. Aqui eu vou... Nossa, tá... Eu vou trocar essa parte, deixa eu atualizar aqui, que a gente vai salvar no local storage para parar de funcionar desse jeito. Eu coloco o e-mail. E agora eu vou colocar um alô. Ele mandou a mensagem aqui. Olha que interessante, pessoal. Então a gente já tem a mensagem aqui e tudo mais. E pessoal, o que eu vou fazer para simplificar também, sabe? Vocês estão vendo que tá toda hora perguntando isso? Eu quero salvar no próprio local storage da pessoa que está no navegador. Então o que eu vou fazer? Dá pra gente pegar o window.local storage e basicamente eu vou salvar esses dados aqui, que é o name. Eu posso colocar assim, né? Que é name. E aí eu coloco o name aqui. E eu quero pegar o email. E aqui eu coloco o email e email. E aqui eu só posso fazer isso, pessoal, se tiver nome e se tiver e-mail, né? Porque aí pode dar algum probleminha também. Então, fechou. E agora, o que a gente vai fazer? Para não ficar perguntando esse prompt toda hora, sabe? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar const name. Vai ficar repetido aqui, eu sei, mas tá tranquilo. Aqui, na verdade, eu vou colocar let name, porque agora ela vai ser uma variável, né? E eu vou colocar esse mesmo dado aqui. Eu só esqueci de colocar set item aqui. Coloco aqui set item, porque eu tô setando o item, né? E agora eu vou copiar a mesma coisa que tá aqui, pessoal. Só aqui vai ser get item. E aqui agora eu não tô passando nenhum ponto, né? Porque eu quero pegar assim. E eu vou colocar e-mail. E vou colocar e-mail. E show! E agora eu vou colocar, se tiver e-mail, se tiver nome e se tiver e-mail, eu vou fazer essa parte aqui. Então, na verdade, a gente nem precisa criar um outro if, porque a gente pode aproveitar esse do de baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa parte que tá aqui, const name email, e depois do usuário digitar o prompt, vou deletar essa parte aqui, né? Depois do usuário digitar o prompt,
ele já vai ser salvado no local storage da pessoa. O que é o local storage? É basicamente o armazenamento interno que tem no navegador da pessoa. Então, basicamente, não vai ficar perguntando toda hora, porque ele já vai saber que é o Lucas e tudo mais. Então, vamos ver se está funcionando, ó. Aqui ele ainda vai perguntar, lógico, né? Então, eu vou colocar Lucas e Matheus. Opa, eu coloquei um e-mail errado, na verdade. Mas olha aqui, ó, se eu vou em aplicativo e se eu dou uma olhada nessa parte, existe alguns dados aqui. Ele acabou não salvando. Deixa eu ver por que ele não salvou. Deixa eu excluir aqui. E acho que ele ainda não tinha salvado, né? Deixa eu colocar assim. Deixa eu excluir essa parte, removendo dados aqui. E vou salvar. Aqui, na verdade, eu coloquei errado, né? É se não tiver e-mail e nem tiver name. Aí agora ele aparece. Então eu vou colocar Lucas. Eu vou colocar lucasgmail.com. E vamos ver se ele salvou aqui. Ele salvou aqui, o name é Lucas e o gmail.com é isso. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou setar o item aqui, né? Mas eu também vou colocar que o name e o e-mail é esses dois, do jeito que tá aqui. Então agora, se eu tentar pegar esses dados aqui, ó, vamos tentar fazer o... Alô, vamos testar se deu certo. E eu clico em enviar. Deveria enviar aqui. Vamos ver o que aconteceu. Ó, vamos testar se deu certo. Mas, pessoal, teve um problema, porque basicamente ele tá só setando a mensagem, né? Então ele tá colocando que mensages, ele tá setando. Então não é isso que a gente quer ainda. Eu tô ensinando para vocês as várias formas, mas o que a gente precisa fazer é colocar como se fosse um filho. Então como que a gente coloca isso, né, pessoal? Vamos tentar entender aqui, ó. Read data, aqui é update, algum dado específico, né? E quando a gente vem aqui, ó, work with lists of data. Então, basicamente, a gente quer trabalhar assim com listas mesmo, né? As mensagens, elas vão ser listas. Então, isso é muito importante pra gente entender. Tem essa parte que ele é basicamente o push. A gente quer fazer o push do negócio. Então, em vez da gente colocar o set aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Vai ser colocar o push antes. Então, olha que interessante, ó, eu vou usar do mesmo jeito que o Firebase está mostrando na documentação. E aqui eu vou colocar o push também. E, ó, aqui ele fez o set, new post ref, que é a mesma coisa que a gente está fazendo, né? Essa daqui é a referência. Só que, o que ele está fazendo, ó? Ele definiu a referência aqui. Então, eu vou copiar da mesma forma, né? E aqui dá pra gente só copiar essa referência normal. Vai ser a mesma referência que a gente quer. E aqui eu vou colocar assim. Aqui o set, ele parou de funcionar. Deixa eu ver o que aconteceu. Aqui, ref. E aqui a gente coloca o set. O post normal, né? E aqui a gente vai colocar new post ref, que a gente vai querer fazer um push, né? Então eu vou vir aqui. Eu também vou colocar a nossa parte aqui. Aqui eu vou só trocar os nomes para ficar mais claro, né? Mas isso aqui seria ref message, que é a referência da mensagem, né? E aqui seria new message. E agora, pessoal, basicamente, eu vou fazer o seguinte, ó. Se a gente for dar uma olhada, eu vou colocar esse new post ref aqui no nosso set. Então, seria esse último aqui. E eu coloco o ref aqui. E eu tiro a vírgula. Então, agora, provavelmente, vai adicionar cada dado o nosso... A cada vez que o usuário clicar em enviar, ele vai enviar como um filho desse documento que está aqui. E não vai ser só o set. Vocês vão ver que vai até ter um ID, assim, que vai ser uma parte que ele vai entender muito bem. E aqui, pessoal, a última coisa que eu vou fazer vai ser o quê? Vocês viram que esse input field, ele já tá com essa parte aqui, ó. Ele tá, ó, o input field e tudo mais. E a única coisa que eu vou fazer é que eu vou zerar o valor dele. Depois que o usuário enviar a mensagem, né? Por que eu tô zerando o valor dele, pessoal? Porque senão o usuário vai achar que ele nem enviou a mensagem. E aí vai acabar dando alguns probleminhas. Então, fechou. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vou vir aqui e vamos vir aqui no nosso sistema. Então, olha que interessante, ó. Ele, inclusive, ele já sabe... Ah, eu não adicionei o push. Pera aí. Que eu esqueci, né? Não, eu coloquei o push aqui sim.
Aqui ele tá falando que push não tá definido. Aonde que eu não coloquei? Aqui tá o push e tudo mais. Eu acho que é algum errinho aqui que, na verdade, ele tá. Se eu coloco um alô... Ih, pera aí que agora ele atualizou, foi tudo. Aqui, esse push, ele não tá definido? Ah, eu não coloquei aqui, né? Tem que colocar o push aqui também. Aí, agora já não tá dando mais nenhum erro. E agora, se eu coloco o alô... Ele zerou, então parece que ele deu certo, né? E olha que interessante, pessoal. Ele colocou aqui, ó. Alô, vamos testar se deu certo? Porque aqui ele só adicionou um filho, né? E aqui se eu colocar um alô 2? Ele adicionou um outro filho. Só que aqui, por algum motivo, ele tá colocando vamos testar se deu certo. Ah, aqui tá o alô. Alô, vamos testar se deu certo. E todos eles, pessoal, vocês podem ver que basicamente eles estão com um ID aqui, né? Isso é porque é o próprio Firebase que ele faz essa parte automática, quando você faz o push, porque você tá trabalhando com lista, né? E a última coisa que eu vou mostrar para vocês, porque da mesma forma que a gente fez o set aqui, né? Agora a gente quer colocar, ó, a gente quer ver on-tilde edging. Então a gente quer ver, peraí, a cada filho que é adicionado, eu quero receber essas mensagens, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se eu copio essa parte, e aí a gente tem que adicionar esse on-tilde aqui. Vou colocar da mesma forma e eu vou colocar aqui também. E eu vou importar aqui. E qual que é o ponto, pessoal? Eu vou colocar essa função dentro de uma parte que é o quê? Que é function e vai ser load message. Porque vocês vão ver que depois a gente vai usar isso com função. Eu poderia simplesmente colocar aqui aberto no código, mas fica mais fácil a gente colocar com função depois, beleza? Mas o que a gente quer fazer, pessoal? Primeiramente, eu quero pegar esse dado que tá aqui, ó. Eu não tinha falado que as mensagens elas vão vir com esse ID de message. Então, o que eu vou fazer, ó? A primeira coisa, eu vou colocar const message, não sei o que eu posso colocar, message div, e aqui eu vou fazer essa mesma forma, ó. Eu vou colocar o document element get by id, e eu vou mandar esse message aqui. E eu vou fazer mais uma outra coisa, porque eu vou criar como se fosse um P, né? Porque a mensagem no final, ela é um Pzinho. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar const, aqui vai ser, ó, element. Vou colocar element message. E vai ser, eu vou criar um documento, né? Então eu vou pegar aqui, eu vou colocar, ó, create, aqui eu vou colocar create element, e aqui eu vou criar um P. E, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou colocar element.inner text. Então, eu quero colocar um nome para ele, né? Eu vou colocar, por exemplo, o allo. Só para vocês entenderem o que a gente vai fazer antes da gente começar, né? E por último, pessoal, o que eu vou fazer? Eu quero adicionar esse elemento que eu criei, que ele é um P, dentro dessa div. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar message div é igual a append tilde. Então, eu quero adicionar como um filho dele, né? Então, eu vou colocar element message. Vamos ver se está dando certo aqui? Como a gente não chamou essa load message, né? Então, eu basicamente vou chamar ela aqui no início. E ela colocou como um alô. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer, pessoal. Mas a gente vai colocar isso para as mensagens que estão aqui no Firebase. Então, como que a gente consegue pegar essas mensagens, né? A gente vai pegar com esse on-tilde edging. Então, beleza, ó. O que a gente vai fazer? Aqui eu já vou criar os elementos e tá tudo bem, né? E eu vou copiar essa mesma coisa que o Firebase colocou. Colocar assim. E eu, inclusive, o que eu posso fazer? Ó? Eu posso passar essa referência da mensagem aqui, eu posso passar para cima, né? Que aí eu tenho acesso tanto nessa função quanto nessa função, né? Fica mais organizado. E eu vou passar essa referência, que é a referência que eu quero, então vou até deletar isso daqui. E aqui tem o data, né? E o que é esse data aqui? É o valor mesmo, aqui eu não quero o add comment... Peraí, aqui eu quero basicamente, eu vou até colocar como snapshot.
que é o nome que eles ficam falando assim, né? Mas só para vocês entenderem, eu vou dar um console.log pra gente ver o que a gente encontra se a gente faz isso, né? Vamos ver se tá certinho. E aqui tem o snapshot, né? Que é basicamente como se fosse uma foto do elemento que tá aqui. Tanto que vocês podem ver que ele mostrou 1, 2, 3, 4, 5. E aqui ele tem 2 só. Eu acho que talvez ele ficou meio repetido, né? E se eu coloco o snapshot.val, ele já vai mostrar um outro valor, ó. E aqui ele vai mostrar exatamente as mensagens, ó. Que o e-mail é Lucas, a message é alô e tem um alô 2, que foi as 2 mensagens que eu mandei. E aqui, ó, alô, vamos testar se deu certo. Aonde que eu coloquei isso? Fiquei curioso. Aqui é porque eu coloquei o console.log, né? Ele fez o console.log de tudo. Super interessante, né? E o que eu vou fazer, pessoal? É essa mensagem aqui, ó. Tem o e-mail, message e tudo mais. Eu vou deletar isso daqui para não ficar poluindo. E o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar e vou colocar element message ponto inner text, que foi o que a gente colocou aqui, né? E a gente mandou que é o message aqui, que é o valor da nossa própria mensagem, né? Então eu vou... Opa, peraí, que aqui eu fiz errado. Aqui eu vou colocar que ele é o snapshot.val. Só que em vez de colocar snapshot, eu já posso fazer direto, ó. Const... não sei, const data normal, né? Que é o snapshot.val. Que aí a gente já deixa certinho, pra gente já pegar todos os valores, né? E aqui eu posso simplesmente colocar data.mensagem. Olha que interessante, né, pessoal? Então, além de fazer isso, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar um outro elemento só para vocês entenderem, assim, né? Na verdade, não um outro elemento. É porque eu quero colocar o data, que é a mensagem, né? Só que eu vou fazer o seguinte. Existe uma forma que a gente consegue, com JavaScript, de colocar essas classes e a gente mistura string com objeto e tudo mais, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o usuário, e aí eu vou colocar o data, assim, o data.name, né? E aqui eu vou colocar a mensagem depois. Ou então eu posso colocar até com 2 pontos, né? E aqui eu vou colocar essa mesma coisa, que é o data.message. E depois ele já vai adicionar esse dado aqui, né? Então, aqui o usuário, ele ficou... Eu sempre esqueço, pessoal, de colocar acento. Quando eu tô concentrado assim, eu sempre esqueço. Então, vamos ver se deu certo. Ele já pegou o load message, né? E aqui eu vou colocar, ó, alô. Olha, ele já apareceu. Olha que legal. Aqui eu coloco, quero testar algo. E aqui, ele basicamente, ele não adicionou mais, né? Ele colocou nesse mesmo element aqui. Por que isso acontece, né? Eu tenho que colocar nessa parte aqui, ó, dele sempre adicionar todos os elementos. Então, provavelmente aqui, ele já vai mostrar. Ó, deixa eu atualizar. Quero testar algo. Ele tá colocando o snapshot. Deixa eu ver aqui, ó. Const data. Por que ele não apareceu os dois? Ó, aqui, alô, quero testar algo. A gente criou o elemento. Então, na verdade, é porque eu esqueci. Eu tenho que colocar, ó, eu tô criando um elemento e aí eu tô colocando depois, ó. Então, alô, quero testar algo. É só essa questão. JavaScript é meio chatinho, né? Você tem que tomar cuidado com toda a sincronicidade. Mas, Lucas, peraí, você tá... Aí você pode estar me perguntando, não, mas você só tá colocando dado, isso daí é normal, né? Como que você tá me falando que isso é em tempo real? Então, peraí, pessoal, vamos testar. Não, calma aí, tem aquele ponto lá, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, vamos testar aqui, ó. Vai ter o servidor rodando? Eu tenho que colocar index.html, né? Que é esse daqui. E olha que interessante. Eu não sei se vocês viram, acessei como aba anônima, né? E o que isso quer dizer, pessoal? Que basicamente ele não salva o local storage. Então, é uma pessoa nova, né? Então, eu vou colocar, não sei, Rafael. E aqui vai ser Rafael, gmail.com. Ó, e aqui ele apareceu, alô, quero testar algo. Mas e se agora o Rafael, que tá fazendo, coloca alô 2? Aqui apareceu, ó, como Rafael, quero testar algo e tudo mais. Mas apareceu lá no outro? Apareceu, né, pessoal? Olha que interessante. Eu vou até pegar e colocar assim, ó.
Deixa eu colocar com as duas. Tem muitas coisas rodando no meu computador, né? Mas vamos conversar aqui um com o outro. Então, vou colocar teste 2. Aqui já apareceu, teste 2, né? Alô, Rafael. Bom? Sou meio idiota, viu, pessoal? Bom demais. E aqui ficou certinho, né? Olha que interessante. A gente já conseguiu fazer toda essa parte, assim, de fazer o chat mesmo, né? Mas, pessoal, ainda falta mais algumas outras coisas. Por quê? Porque ainda não é a questão que a gente tá querendo arrumar, que é em função da clínica. Aqui eu tô fazendo um exemplo básico para vocês, que a gente tá fazendo chat em real time, e beleza, bonitinho, mas e aí, sabe? Não adianta tanta coisa. Então, o que a gente vai aprender aqui agora é como conectar o Authentication do Firebase também. A gente vai autenticar o usuário. A gente vai ter certeza que o usuário ele tá dentro do sistema e vai pegar toda a parte do atendente, né? Porque a gente tem que saber se é um atendente, se não é, e arrumar todas essas coisas. Então, show, pessoal. Vamos voltar aqui, né? Eu vou expandir essa tela aqui. E eu vou pegar a tela do VS Code. E o que a gente vai fazer? Qual que vai ser a nossa estratégia? Vocês estão vendo que nessa parte aqui, ó, eu tô colocando, ó, send message e tudo mais. E aqui eu tô setando com a pessoa. Só que eu quero colocar um login para a pessoa, né? Só que, tipo, eu não vou fazer de uma parte de colocar todos os inputs. Eu quero fazer direto esse input que a pessoa coloca, do name, o e-mail. Eu quero colocar um password também. Então, eu vou até colocar let password. E a gente vai tirar esse let aqui, vocês vão ver já já. Mas eu vou colocar o window get item password. E aqui a única coisa que eu vou adicionar mais vai ser um password. E aqui, password. Beleza? E o que mais que a gente vai fazer? Ó? E aqui, depois de ter feito toda a parte, né? A gente vai colocar esse password, vai ser aqui, ó, password. E a gente vai setar o item. Mas, pessoal, a gente vai ficar gravando o password dentro do local storage da pessoa. Isso não é tão legal, né? Então vamos dar uma reformulada nisso aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, eu vou mostrar a documentação aqui para vocês, que vai ser em função do nosso Firebase. Então se eu olhar aqui, ó, tem o real time e tem um authentication. Então por isso que eu tô fazendo com o Firebase, para mostrar uma parte fácil para vocês fazerem alguma coisa aplicável mesmo e que vocês conseguem ter tanta autenticação sem ter que ter um servidor assim. O Firebase ele é muito bom para vocês fazerem coisas mais simples e tudo mais, até coisas mais complexas. Com coisas mais complexas, vocês vão ver que acaba sendo muito problema de fazer tudo com Firebase. Então, pode ser que seja um probleminha. Mas o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Eu vou vir em visão do projeto e a gente vai clicar em Authentication. E a gente vai criar o banco de dados do Real Time, a gente já criou, né? A gente vai criar o Authentication, vai colocar aqui e-mail e senha e vai clicar em salvar, por exemplo. Então, beleza. Agora, a gente já tem o provider, ele já aceita a gente fazer com e-mail e senha. Pessoal, vocês vão ver o quanto que isso é fácil, assim, é muito fácil. Então, ó, se eu vim aqui em Manage Users... Ah, só uma coisa antes de eu passar para essa parte, né? Porque a gente também tem que inicializar. Então, da mesma forma que eu coloquei, tipo, o database, eu também iniciei o app, né? Da mesma forma, a gente vai ter que vir aqui no config do Firebase e a gente vai ter que inicializar o nosso auth. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou colocar const auth e o que ele coloca? Ó? Ele coloca esse get auth. Colocar assim. Só que esse get auth a gente não tá tirando de nenhum lugar, né? Da mesma forma, a gente vai ter que tirar esse import aqui. E qual que é o import que a gente vai usar, pessoal? Eu vou colocar esse from aqui para ser mais fácil, né? Então, eu vou colocar um import get auth, por exemplo. E aqui vai ser... Ah, o from já tinha copiado, né? A gente não vai importar do Firebase database, né? A gente vai importar do auth. E vai ser do mesmo jeito. Vai ser bem tranquilinho, né? Só que aqui, além da gente passar o auth, o que a gente vai fazer, pessoal? Se eu for vir em Manage Users, a gente vai ter que, ó... eu quero pegar o Create aqui. Cadê, ó? Create... Deixa eu ver onde que tá. Eu já passei? Aqui ele tá pegando um usuário que já tá logado. Deixa eu ver, ó.
Aqui tem o Password Authentication, que era isso, né? Eu quero pegar esse daqui, ó. É isso que eu quero sempre mostrar a documentação, pessoal. Eu não quero só pegar e dar as coisas pra vocês, né? Então, quando a gente olha aqui, tem o Create User with Email and Password, né? Então, a gente vai ter que pegar essa função aqui. E, pessoal, isso a gente tem que tomar um cuidado, porque vai ser uma função assíncrona. Então, o que vai acontecer? Ela vai mandar pro Firebase e ela vai demorar um pouquinho para trazer as coisas. Quando a gente olha, essa parte aqui também, de pegar todos os dados, ela também é assíncrona. Mas, como a gente vai ter que esperar ela para colocar os dados, para fazer o load message, então já vai, de qualquer jeito, vai funcionar, né? Mas fechou. Então, é isso daqui que ele faz, né? Então, vamos pegar e vamos colocar aqui. Eu tenho que colocar o create, né? E o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou criar uma outra função que é... Não sei, que é tipo create user. E eu vou colocar aqui, né? E qual que é o ponto? Eu preciso colocar essa função aqui também no nosso getElf. E eu tenho que exportar essa função e o getElf também, porque senão a gente não vai conseguir fazer todas as coisas, né? Então, basicamente, eu vou colocar getElf e eu vou colocar o create with email and password. E aqui tá o create user, né? E aqui ele até fez numa parte que é tipo ponto .den e tudo mais. Eu vou fazer de uma maneira um pouquinho diferente, pessoal. Eu vou fazer que ela é uma função assíncrona. É um jeito diferente, assim, mas ele é um pouquinho mais clean, sabe? Ele é um pouquinho melhor. Então eu vou colocar, ó, await. Eu vou falar, olha, espere essa função, espera fazer isso. E esse await, ele basicamente faz o que esse ponto .den faz, sabe? E depois tem o catch. Só que em vez de eu usar esse ponto .den e o catch, eu vou usar o try catch. Opa, aqui se eu coloco try catch, ele já aparece. Então, basicamente, eu vou colocar isso no try e tudo que tá aqui dentro do catch eu vou colocar assim. E eu vou deletar essa parte que o Firebase me deu. Então, fechou, né, pessoal? Vamos dar uma olhada, vamos entender o que tá acontecendo, né? Aqui eu vou criar o usuário com e-mail e password. Então, eu vou vir aqui e eu preciso pegar o e-mail e o password. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou passar o e-mail e vou passar o password. E também eu vou passar um nome, porque eu vou colocar como o nome do usuário também depois, só para ficar um pouquinho mais fácil, né? E aqui eu também vou pegar e vou colocar, ó, console.log error code, só para vocês verem o que são essas duas coisas, né? E error message. E eu vou deletar aqui, né? Opa, não, peraí. Aqui eu tenho que colocar o error.code, né? Aqui eu tava copiando a constante que tava aqui embaixo. Aí eu deleto essa parte. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer, ó? Se não tem e-mail e se não tem nome nem e-mail, a gente vai criar o usuário, né? Se ele nunca fez isso. E a gente vai fazer de um jeito melhor daqui a pouco, beleza? Tá. Aqui tem o nosso window e tudo mais. Aqui eu coloquei password só, né? Digite seu password. E aqui, depois de fazer essa parte, eu vou colocar o create user e eu vou mandar, ó, o e-mail, o password e o name, do jeito que a gente tinha definido aqui embaixo, né? E por último, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, que é const has, só pra gente pegar a resposta, né? E eu vou colocar o console.log has. Então, pessoal, basicamente bem facinho da gente fazer. Isso daqui, vamos ler o que tá escrito, né? É create user with email and password. Então, eu vou criar o usuário. Isso não é para login, é só para criar o usuário. Então, beleza. O que eu vou fazer é porque nesse caso já tem um local storage aqui, né? Ele já tá salvando o Lucas. Então, eu vou clicar em aplicativo, eu vou deletar os dados do usuário e vou atualizar a página. Então, ó, qual que é seu nome? Lucas. Qual que é o seu e-mail? lucasgmail.com. E sua senha, eu vou colocar a senha 123. E auth is not defined. Eu esqueci de importar aqui. Get auth, eu esqueci de importar o auth, né? Aí fica difícil, né, pessoal? Aí não vai dar certo, não. E esse get auth eu não preciso, porque eu já tô usando ele aqui. Então, eu acabei esquecendo de colocar. Eu nem preciso desse getAuth. Mas eu preciso do auth, senão vai dar o erro de novo. Aí não vai adiantar, né? E aqui tá nosso auth.
Então, agora eu vou ter que fazer de novo. Eu sempre esqueço desses detalhezinhos. Isso daí é meio complicado. Mas aqui eu vou colocar Lucas. lucasgmail.com. E o password vai ser senha 123. E basicamente ele mostrou aqui, ó, User Credentials. Pessoal, com certeza já tem esse usuário aqui. Ele deu certo, ó. Só que o que eu quero mostrar pra vocês, pessoal, é que esse usuário, ele tem o UID dele. A gente pode fazer alguma coisa com esse UID, ele é meio que aleatório. Na verdade, ele não é aleatório, ele é o UID do Firebase, né? O Firebase não faz ele aleatório, mas ele vai ser diferente para cada usuário. Então, em vez da gente ficar salvando todas as coisas aqui do usuário, por exemplo, nome, e-mail, password, o que eu posso fazer, pessoal? Eu simplesmente posso salvar o user ID dele, que é o UUID, né? E como que eu pego ele? Eu pego assim, ó, que é, res. Aqui eu vou até pegar no negócio do Firebase, ó, tem tipo o credential, que é o que é o dado, né? .user. Então aqui dá para eu colocar assim e UID. E provavelmente ele já vai dar certo, né? E depois de colocar de pegar esse UID, né? Agora eu vou fazer um novo set aqui. E depois eu vou deletar os outros, mas eu vou colocar esse set item e eu vou colocar agora user ID, que vai ser esse res UID. E agora ele ficou certinho, né? Olha que interessante. E além disso, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou setar esse nome aqui embaixo também, porque ele já tem um nome, né? E o e-mail e o password, eu não preciso mais salvar essas coisas, porque eu já tô verificando com o usuário. Toda vez que ele fizer alguma coisa, ele já vai ter que digitar todos os nomes dele, assim, e tudo mais. Então, esse não é o melhor jeito, assim, porque senão a gente não salva o nome e tudo mais, né? Mas eu tô tentando fazer de uma forma, pessoal, pra vocês... pra conseguir deixar de um jeito fácil, sabe? Pra conseguir deixar de um jeito bem tranquilinho. E vocês vão ver que até esse create user, eu vou reaproveitar essa função pra eu poder fazer tudo na mesma hora. E vocês vão entender o que eu vou fazer, ó. A gente só fez o create user, né? E o que eu vou colocar, pessoal? Eu vou colocar uma outra função assíncrona que vai ser o login. Mas espera aí, a gente vai fazer o login e o create user, como assim que você vai fazer? Então beleza, pessoal, vou mostrar para vocês. Aqui a gente criou o usuário, né? E agora tem o sign in, que pode ser sign in, login, tanto faz, assim. E eu vou copiar aqui embaixo a mesma coisa, ó. Então, o que vai acontecer, ó? Tem o auth, que a gente já tá pegando, tem que ter o e-mail e o password. E a gente tem que salvar essa função aqui também, né? Eu já vou colocar ela assim. Tem que pôr vírgula, senão vai dar problema. Foi certinho, né? E show! E aqui a gente vai receber o e-mail, vai receber o password e vai receber o name também. Então, ó, pessoal, qual que vai ser a estratégia para deixar de um jeito super fácil da gente não precisar fazer nenhuma tela? Eu vou colocar aquele try catch, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no de baixo, viu? A única diferença é que esse daqui, ele faz o login mesmo, né? E eu vou colocar essa parte aqui em cima, né? Depois, antes do... Isso daqui, eu vou colocar ele como um await. Vou colocar aqui com o she-has, para eu pegar a resposta e ver o que deu. E, pessoal, para que serve esse ponto .cat, né? Ou, por exemplo, esse cat que tá aqui. É caso dê algum erro. E esse erro, ele pode ser erro no servidor e tudo mais, mas eu vou fazer uma estratégia para deixar ele bem claro, que vai ser quando o usuário não tem conta. E se o usuário não tem conta, eu vou chamar esse create user. Mas antes de fazer isso, eu vou realmente mostrar para vocês como que funciona. Então eu vou colocar aqui, ó, error.code e error.message. E eu vou deletar tudo que tá aqui. E agora, em vez de chamar o create user, eu vou fazer isso daqui, ó, que é o login. Então agora eu vou realmente só fazer o login. Eu vou pegar, eu vou deletar aqui de novo, né? E vamos ver se deu certo. Eu não sei se vocês lembram, vou atualizar a página, mas eu coloquei, ó, Lucas. O e-mail é lucasgmail.com e a senha é senha 123. E aqui ele deu certo? Sign in with email and password. Eu esqueci de adicionar.
Eita, pessoal. A memória aqui, ela tá em dia, né? Tá difícil. Mas aqui eu vou colocar, ó, Lucas, normal, né? lucasgmail.com. E aqui eu vou colocar, não sei, senha 123. Isso aqui é a senha certa, né? Então, ele provavelmente ele deve dar. E aqui ele mostrou, né? O user deu certo. E eu acabei de perceber que eu tenho que colocar user.uuid, né? Não ia dar certo aquele só a resposta.user. Acabei de ver aqui. Mas aí, pessoal, o que a gente vai fazer então? A gente vai pegar e vai colocar esse UUID. Então, essa res aqui. Eu vou pegar essa mesma função que está aqui, ó, que é o setItem. Em vez de colocar assim, eu vou colocar user.uid. E agora você tá o ID do usuário. E olha o que eu vou fazer, pessoal. Olha que interessante, ó. Aqui eu não estou fazendo nada de criar o usuário, né? Então, ó, vou atualizar a página. E eu vou colocar um e-mail diferente. Eu vou colocar o Lucas123. E aqui vai ser senha 123. Opa, peraí que aqui estava atualizando antes, né? Eu vou colocar Lucas 123. Que não existe esse usuário, né? E vamos ver o que acontece. Aqui, ó, vocês viram o que aconteceu? Ele deu esse user not found. O que quer dizer? Que o usuário tentou cadastrar, mas esse usuário não existe. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Olha que interessante. E esse error.code. Eu vou fazer o seguinte. If error code é igual a esse dado. Beleza, eu vou colocar aqui o create user. Por que eu tô fazendo isso, pessoal? Só para ficar muito mais fácil da gente conseguir fazer tudo numa função. Se fosse um sistema mesmo, que a gente fizesse complexo, ia precisar de várias outras aulas, mas aí a gente fazia uma parte muito mais relacionada a criar um input, criar tudo certinho. Nesse ponto, eu vou tentar fazer de um jeito super simples assim, beleza? E aqui, pessoal, o que eu vou fazer, ó? Aqui eu vou chamar create user e eu vou passar o quê, ó? O email, o password e o name. E se eu coloco o else aqui, eu vou passar um alert que vai ser ó, eu vou passar esse alert aqui, que ele vai ser houve um erro. Tente novamente. Vou colocar aqui exclamação, né? E show. E, pessoal, qual que é o ponto aqui agora, né? A gente tem aqui o nosso setItem e eu vou voltar aqui. E agora, em vez de a gente validar se a pessoa tem nome e e-mail, sabe? O que eu vou fazer é que eu vou pegar esse getItem e eu vou pegar só o UUID. UUID. E vou deletar todo o resto aqui, ó. E aqui vai ser o user ID. E aqui, pessoal, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar se o usuário não tem user ID. O que isso significa, né? Significa que ele não tá logado ou ele não fez nenhuma vez. Então, o usuário não existe ainda. Então, ele não vai ter nome nem nada. E aqui, o que eu vou fazer, ó? Eu vou passar const... Aqui eu vou colocar ainda let name, né? Aqui eu vou colocar let name. Eu vou colocar let email. E o password a gente não precisa mais. Então, eu vou colocar ele como const password. Talvez a gente nem precisa desses dois, mas eu vou tirar o name daqui e vocês vão ver por quê. Tá, aí o usuário vai fazer aqui, né? Se o usuário não foi achado, quer dizer que ele tá tentando cadastrar. Aí ele vai fazer o create user e vai passar o e-mail, o password e o name. Só que, pessoal, olha uma coisa interessante que eu vou fazer aqui agora. Eu vou tirar o name daqui. Por quê? Porque a gente só quer saber o nome do usuário se ele for cadastrar, né? Se ele só for logar e ele já existir assim, o que eu quero fazer é colocar o name aqui. Então, ó, eu vou pegar e vou colocar um name aqui embaixo. Então, olha que interessante, ó. Já tem um name aqui. O e-mail, eu posso até tirar, eu vou colocar let aqui, mas eu posso até tirar ele, porque, na verdade, a gente já vai ter o e-mail por meio daqui, ó, que é user UUID, né? Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar email é igual a res.user.email. Então, show, né, pessoal? E agora eu vou fazer essas mesmas validações aqui para a parte aqui embaixo.
E show, show. Aqui já tem... Aqui eu tenho que colocar o user, né? Ponto user. Vou deletar esse daqui. O e-mail já é o próprio e-mail, que a pessoa já se cadastrou, né? A gente podia colocar aqui, mas enfim. Eu vou só deixar assim. Aqui a gente só tá salvando o UID, né? Só que aí tem um probleminha, pessoal, porque a gente vai ter que arranjar alguma forma de poder salvar o nome da pessoa, né? Porque agora a gente tá até perguntando o nome aqui. E a ideia é o quê? Que a gente conseguisse passar, tipo, o name é igual a res.user.name. Aqui, na verdade, seria username, se eu não estou enganado. Mas qual que é o ponto, pessoal? Quando a gente olha aqui na autenticação, aqui ele não tem como a gente saber o nome do usuário, porque tá só se cadastrando com e-mail e com senha, né? Então, como que a gente consegue descobrir? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui é o sign in, aqui é o sign out, né? E o que a gente pode fazer, ó? Tem um manage users. E aqui ele mostra algumas coisinhas mais, ó. Que é tipo get current signed in user. Então a gente pode usar essa função aqui para poder fazer algumas modificações. Que é, por exemplo, para a gente pegar o usuário que está logado. Eu não vou fazer essa parte aqui agora, eu tô só mostrando para vocês para não complicar muito. Mas o que é o principal aqui é que eu quero conseguir pegar, ó, eu quero conseguir fazer o update desse profile. Então, eu vou fazer ó, o update profile. Eu vou vir aqui, vou colocar da mesma forma, que é o update profile. Colocar uma vírgula. Aqui eu também vou colocar o update profile. E eu vou chamar esse update profile aqui também. Show? E o que é o ponto? Ó? Aqui tem o get auth e é o auth.currentUser, né? Dá pra gente pegar esse update profile e fazer logo depois que o usuário ele se cadastra, ó. Então, aqui já tem a nossa res e tudo mais, né? E eu vou pegar, eu vou colocar o update profile. Então, ele já vai estar aqui, né? Eu vou até pegar a tela certinho para ver como que ele faz. Ele coloca o auth.currentUser, né? Então, deixa eu voltar aqui pro código. Auth.current. O auth a gente já tem ele, né? E aí eu coloco assim, do jeito que tem a documentação do Firebase, né? Ó, deixa eu pegar aqui, display name, dois pontos, e a gente coloca esse nome, né? E aí já fica certinho. Então, olha que interessante, pessoal. Então, a partir de agora, a gente já tá com o nosso e-mail, a gente já tá com o nosso nome, né? Então, o nome ele já tá aqui, a gente já tem ele, e a gente nem precisa mais ficar setando o nome, nem nada. Aqui no nosso login, a gente já tem nosso e-mail, já tem nosso nome, o create user, tá certinho. Aqui eu só vou colocar um alert. Houve um erro ao criar a conta. E aqui eu vou tirar essa parte também. Deixa eu ver se tem mais alguma parte. Aqui no name a gente não precisa mais, né? Só vai precisar do e-mail e do password. A gente nem tá mais salvando o password. E aqui a gente só tá setando com o get item. E pessoal, uma coisa que eu vou fazer, só para não ficar atrapalhando, eu vou colocar que eu só vou fazer o login se o e-mail e o password existirem, né? Se eles não forem no eu vou até deixar assim para ficar mais claro para vocês o que eu tô fazendo. Coloco o login aqui. Por que eu vou fazer isso? Porque às vezes o usuário só cancela, né? E aí, tipo, pode dar algum probleminha. E fechou. Vamos dar uma olhadinha. Vamos excluir aqui primeiro, né? Todos os dados do site. Eu vou até abrir numa outra parte aqui. Tá. Funcionou legal, né? Agora eu vou colocar, por exemplo, juliana@gmail.com. Digite seu password, senha 123. E ele mostra o nome, né? Que é o que a gente quer fazer. Então, ó, Juliana. Então, show. Ele apareceu, ó. Ele não deu nenhum erro, então provavelmente ele só logou. E aqui eu vou colocar um alô. Vamos ver se tá tudo certinho? Alô, Juliana. E aí ele já aparece, né? Mas e se a gente quiser mudar de conta? Eu ainda vou colocar essa parte de mudar de conta, pessoal. Mas por enquanto eu vou só clicar aqui em armazenamento, vou remover os dados do site e vou atualizar. E se eu coloco esse Juliana, gmail.com,
E aqui senha 1, 2, 3. Foi? Foi, ó. Aqui a gente coloca um alô. Deu certinho? Eu acho que aqui ainda não tá dando, ó. Parece que o name tá errado. Deixa eu ver se eu coloquei o name certinho na hora do login. Aqui eu coloquei username, né? Que é display name. Por isso que deu errado. Então, ó, qual o seu nome? Eu vou colocar Juliana. Juliana@gmail.com. E aqui eu vou colocar a senha 1, 2, 3. Foi? E aqui eu vou colocar alô. Ele ainda tá com um probleminha. Aqui ele não funcionou, essa parte do name. Value contains. Deixa eu ver se ele tá salvando aqui. Ele tá salvando o user da pessoa. O name, será que ele não funcionou? Deixa eu dar uma olhada aqui no console.log do res.user. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Deixa eu cancelar, só para atualizar certinho. Tá, qual que é seu nome? Vou colocar juliana@gmail.com. E aqui eu vou colocar a senha 1, 2, 3. Aqui ele tá com um display name, tá certinho. Deixa eu ver, ó, name, display name. Aqui eu tava fazendo certinho. Quando aqui a gente fez o update, ele não tá caindo nessa parte, né? Porque não tem o porquê ele fazer isso. A gente coloca o message div. Não, peraí. Aqui a gente tem que ver na parte do send message, né? E aqui ele tá enviando o name. O name ele existe, né? Porque a gente tá pegando. Deixa eu dar uma olhada. Aqui ele tá com algum probleminha na parte do user. Aqui, ó, ele não tá pegando. Aqui é user ID. Eu tô vendo que tá toda hora com essa parte. Agora ele não vai mais chamar isso, ó. Vou só atualizar a página e ele já sabe quem que é o usuário, né? Aqui ele vai carregar. Carregou. E se eu coloco o alô? O alô... ele tá com um probleminha, pessoal. Olha aqui. A gente não tem um nome, porque a gente só vai ter um nome quando o usuário logar, né? Então, na verdade, só pra gente não ter que fazer vários updates e ficar pegando o usuário, eu vou realmente só colocar aqui o set item, porque acaba ficando mais fácil, né? Então, eu vou fazer da mesma forma que a gente tinha deixado antes. Aqui eu vou colocar tanto o e-mail, e eu também vou colocar aqui não get item, né? Eu vou fazer isso daqui, ó. Esses dois. Aqui eu vou colocar set item. Vai ser o e-mail. Aqui eu também vou colocar set item. E vai ser o name. Aqui eu vou simplesmente passar o e-mail. Aqui eu também vou passar o name. Aqui ele já vai ficar certinho, porque a gente já tá colocando o dado, né? E eu também vou passar aqui embaixo, ó. Só pra acabar não dando problema, né? A gente salvar tudo e ficar tudo certo. Aqui ele fica certinho. E o name aqui ele já existe, né? Então a gente não precisa colocar. E por último, o que eu vou fazer é colocar dessa mesma parte aqui, ó. A senha a gente não precisa, né? Porque nem é legal ficar salvando senha no local storage da pessoa. Aqui eu vou colocar só name e aqui eu vou colocar e-mail. Então agora ele já tá certinho, ele nem atualizou. Eu vou ter que logar de novo, porque agora ele só tá com o user ID, né? Mas vamos ver se ele salva tudo. Eu vou reiniciar aqui. E eu vou colocar, ó, juliana@gmail.com. E aqui eu vou colocar a senha 1, 2, 3. Vamos ver se ele salva tudo. Aqui ele salvou com Juliana. E se eu coloco, tipo, um alô? Aqui ele tá dando o undefined. Ele não salvou o name. Aqui, name. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Aqui ele não tá conseguindo pegar o display name, parece. É porque aqui eu errei, né, pessoal? Não, é normal. O display name que tá Juliana. Por que ele não tá pegando? Deixa eu dar uma olhada no que tá acontecendo. Aqui o e-mail ele pegou certinho, né? Vou até dar uma olhada no real time. Quando vocês forem fazer, pode ser que gere alguma confusãozinha, porque é um pouquinho complicado, né? Mas aqui apareceu Juliana e alô. O único ponto é que não apareceu o name aqui, né? Por que esse name não apareceu se ele tá aqui? É porque aqui eu coloquei set item e user display name.
Inclusive, ele tá aqui, né? Tá certinho, tá Juliana. Deixa eu só atualizar a página. Ele não tá salvando com esse nome. Ah, agora foi. Eu não sei, foi algum problema de sincronicidade. A gente tem que até ver, mas se eu atualizo a página, ele tá com a Juliana, que é o teste, ó. Teste Juliana. E se eu tento acessar com outro usuário? Vamos tentar fazer aqui, ó. Pegar esse index aqui. E agora eu vou criar um outro. Eu vou colocar Humberto, por exemplo. Cheio de nomes, né? Aí eu vou colocar senha 123 e o nome é Humberto. Aqui ele já até funcionou, né? E eu coloco alô. E olha que legal, ó, ele já apareceu aqui também, com Humberto. E aí, tipo, dá até pra eu atualizar aqui, ele sempre vai ser Humberto, né? Aqui, na verdade, ele ficou como null, porque o local storage aqui não salva o dado do usuário, né? Aqui tem duas anônimas. Aí ele acaba dando problema de salvar o dado do usuário. Mas aqui ficou certinho, né? O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou tirar essas mensagens aqui. E a última coisa que eu vou fazer, mas pra finalizar assim, porque a gente ainda quer fazer a parte do atendimento, né? Eu vou colocar, quando cria o usuário, eu também vou criar o dado dele, pessoal. Olha que interessante. Eu vou criar o dado dele da mesma forma que a gente colocou o Mensages. Eu também vou criar o usuário lá com todos os dados certinhos. Então, olha aqui, ó. Eu vou pegar essa mesma coisa aqui, que é o set, ó. Set new message. Eu vou copiar, cadê, ó, o set normal. E aqui ele tá usando o ref, né? Aqui eu vou copiar essa mesma coisa. E eu vou colocar, na verdade, pessoal, o user. E aqui vai ser ref user. E aqui, eu vou copiar essa parte. E logo depois de eu fazer o create user, eu vou passar, pessoal, não a message, porque não vai ter, né? Mas eu vou passar esse ref aqui. Só que, na verdade, o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar e vou colocar o user barra e eu também vou colocar o UID dele aqui. Porque vai ficar mais fácil pra gente ver a pessoa depois. Vocês vão entender. A gente vai pegar esse UID e vai conseguir filtrar todas as mensagens dele. Aqui eu vou colocar hasUser.uid. Então, show. Aqui é new message. Aqui eu vou colocar refUser. E aqui eu acho que eu tô só esquecendo de colocar o push aqui também, né? Porque senão ele vai dar probleminha. Aí ele não vai atualizar a cada usuário. Então aqui eu tenho que colocar, na verdade, refUser. E aqui, new message. Mesma coisa que a gente já fez, né? Então acho que tá tranquilo. Aqui não tem nada, vamos só deletar todos os usuários, porque eu comecei a criar um monte de usuário aqui, e para não dar nenhum problema. Mas agora a gente vai ter tanto as mensagens, quanto cada usuário que criar a sua conta. Então, ó, acabei de deletar tudo, não existe mais nada aqui. E eu vou vir aqui e remover dados do site. Então, show. Agora eu vou criar o Lucas normal, já que eu removi, né? E vou colocar a senha 123. E ele vai me perguntar o nome, eu vou falar que é Lucas. Não vai ter nenhuma mensagem, né? Ainda. Só que provavelmente já deve ter mostrado o Lucas aqui, a não ser que deu alguma coisa errada, dentro do user. Então eu já tenho o Lucas aqui. Então eu já sei que esse é um usuário do nosso sistema. A gente vai precisar disso quando for fazer toda a parte do atendente, beleza? E agora eu vou só mandar uma mensagem com o Lucas. Então, alô. Normal, né? E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro usuário. Eu vou até pegar numa aba anônima, porque eu já tenho essa... Eu vou deletar essa aba anônima, porque ela estava interferindo assim. E agora eu vou criar um outro usuário só pra gente ver se está funcionando certinho. Aqui eu vou colocar mateus@gmail.com e eu vou colocar a senha 123. E agora, qual que é seu nome? Mateus. E aqui eu só vou trocar uma ideia. E aí, mano... Aqui é o Mateus. E provavelmente já deve estar mostrando aqui, né? Só que aí, pessoal, eu vou fazer uma última coisa, que é o quê? A gente tem que ter o e-mail do atendente. E, pessoal, eu vou fazer do jeito mais simples possível, assim. Vocês vão entender. Eu vou simplesmente adicionar um usuário, que ele vai ser atendimento@gmail.com. E a senha vai ser, sei lá, admin123. E aí eu vou adicionar esse dado aqui, ele nem vai aparecer entre os usuários, porque na verdade ele vai ser o usuário de ADM.
Eu vou deixar ele pré-preparado assim, porque vai facilitar muito da gente fazer as coisas. E show. Então já tem esse atendente. Agora eu tenho que definir que ele é o ADM. E eu também só posso deixar os usuários, esse load message, eu só posso deixar os usuários verem a sua própria mensagem. Então a gente vai começar a fazer algumas coisinhas em relação a isso. Tá, eu vou excluir essa parte aqui. E beleza, a gente já tem um atendimento e tá com senha 123. Então, quando fizer o login, vamos supor que é uma pessoa que nunca acessou o sistema. Inclusive, só pra gente não ter que ficar colocando toda hora aqui, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou vir aqui, ó, e vou no lugar de... cadê? No lugar de mudar de conta, eu vou colocar um on-click. E vou colocar clean user. Que é tipo, ou sei lá, logout, fica melhor, né? Que eu vou fazer para o usuário poder trocar de conta. Porque tá ficando um pouquinho chato, toda hora eu tenho que ir no local storage, né? Então eu vou colocar essa function logout. E, function logout e tudo mais, né? E qual que é o ponto? Agora eu vou colocar para zerar esse local storage. Então, ó, eu vou pegar esses 3 aqui, que é os 3 que eu tô fazendo, e eu vou só remover esses itens aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. E agora eu vou colocar ó, remove item. Remove item, remove item. E o que eu posso fazer? Eu vou colocar só o window reload. E aqui eu coloco... Opa, o que aconteceu, ó? É o window. Aqui, na verdade, eu coloquei errado, né? Location. Reload. Por isso que eu não tava achando. E por que eu vou fazer isso? Só pra, tipo, atualizar a página pra ficar mais fácil, assim. Pra não dar todos esses problemas de talvez estar salvando algum estado e tudo mais. E uma coisa muito importante, pessoal, que a gente vai ter que fazer, ó, é fazer o logout aqui também, ó. O logout, se eu não tô enganado, ele tá aqui no Password Authentication. Porque senão ele vai dar algum probleminha, que o Firebase vai imaginar que tá com certo usuário, só que na verdade não tá, né? Então, o que a gente vai fazer, ó? Aqui tem um auth, a gente já tem esse auth, né? E a gente só vai passar esse sign out aqui também, que a gente desloga o usuário. Deixa eu vir aqui no config. Vocês estão vendo, pessoal, que tipo, para fazer uma parte muito mais simples, que é realmente só fazer uma parte visual, fazer um chat é muito fácil. Mas o que a gente quer ensinar, o que eu quero ensinar aqui para vocês, é fazer uma coisa que realmente tem utilidade. E nada que tem utilidade, ela vai ser muito simples. Então, essa que é a ideia nossa, assim, com vocês, beleza? E aqui eu vou colocar só um async. E eu vou colocar essa parte aqui com um try catch, normal, né? Eu vou colocar tudo isso aqui. E eu vou colocar um await. Await. E como que é a função? Que é o sign out, né? Sign out. E eu vou passar o auth. Então, se der certo isso, a gente faz tudo, né? Se não der certo, ele vai dar o console.log error. Eu coloquei aqui? Eu não coloquei, né? Ó, o sign out, aqui eu fiz em cima. Aqui eu só tenho que importar o sign out também. E aqui eu tenho que colocar o mudar de conta, né? Então, da mesma forma, eu posso só colocar um window ponto logout é igual a logout. Só para ficar claro, assim, que é exatamente isso, né? Se eu clico em mudar de conta, ele não pegou? Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu atualizar. Aqui ele tá certinho. Ah, aqui, ó, ele já deslogou. Ele deslogou todas as coisas, né? E provavelmente no Firebase ele também deu certo e já relogou a página. Então, se eu coloco lucasgmail.com, coloco 100.123, já deu tudo certo, né? Ele logou de novo. Aqui tá o name e tudo mais, tá tudo certinho. Então, fechou, né, pessoal? O que mais que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que, ó, a gente já fez o logout e agora a gente tem que definir o login desse atendente. Eu coloquei atendente ou atendimento? Atendimento, né?
Pessoal, eu vou fazer de um jeito extremamente simples e extremamente tranquilo. O que eu vou fazer é que vai ter o login aqui. Se if o res.email.displayname, na verdade, e-mail, né? É que eu coloquei errado, peraí. User.email é igual a esse atendimento. O que eu vou fazer, pessoal? Aí que a gente tá começando a entrar numa parte super interessante. Que é o quê? Eu vou colocar esse... Ó, eu vou até vir no nosso protótipo. Quando a gente coloca o atendimento, a gente quer colocar esse botão aqui, né? Que é o cliente X, o cliente Y, o cliente Z e tudo mais, né? Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou criar uma função que vai ser function load list clients. Por quê? Porque eu quero listar todos os clientes, eu sendo o atendimento, né? Então, basicamente, eu vou pegar e eu vou chamar essa load list clients. E ela é uma função, né? E eu só vou fazer isso se caso for do atendimento. Então, eu tô fazendo uma coisa muito específica, assim. Mas, realmente, o usuário... Tipo, se ele tentar burlar isso aqui, ele vai cair no catch, né? Ele tem que ter a senha e tudo mais. E, por favor, não coloquem uma senha de admin 123, né? Eu tô colocando só pra ficar mais fácil, né, pessoal? Então, show. E o que a gente vai ter que fazer agora, pessoal? A gente tem que pegar todos esses dados que a gente colocou aqui, ó. Que é dos usuários. Calma aí, deixa eu pegar aqui no real time. Tem esses dois usuários, né? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui agora. Do mesmo jeito que a gente pegou aqui no load message, que é onChildAdd, a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Então, eu vou pegar aqui, ó, da mesma forma. Só que aqui, deixa eu ver, ó, aqui é o ref message. Aqui eu não quero pegar essa parte, né? Eu quero pegar do usuário. Eu não coloquei numa variável... aqui tá message. Deixa eu pegar na parte do create user. Cadê ele? Eita, eu tô começando a ficar perdido. Tem muito código aqui, né? Aqui é create user. Ele tava sem estar expandido. Aqui dá pra gente colocar assim, ó. Vou colocar junto com essa parte aqui, esse ref user. E eu vou fazer a mesma coisa nesse load clients, né? Só que aqui eu vou passar o ref user. Aqui tem um snapshot e tudo mais. Só que antes de eu colocar tudo isso daqui, né? Eu vou simplesmente ver se tá dando certo. Se eu tô conseguindo pegar os usuários, né? Então, eu vou pegar esse aqui e vou colocar snapshot.vel. Lembrem-se que, tipo, sempre tem um .vel, senão vai ter um nome meio aleatório aqui. Show. Aqui ele não pegou nada, né? Principalmente porque eu não fiz nenhum login e, enfim, não é esse e-mail que a gente quer. Eu vou mudar de conta. Agora tá funcionando, né? E eu vou colocar atendimento, gmail.com. Aqui é o admin 123. Aqui ele deu certo, né? Que é o atendimento. O nome não tem ainda, porque a gente não colocou. E aqui ele conseguiu pegar, olha que interessante. Ele pegou o e-mail, o name e pegou o UID. Então, olha o que eu vou fazer agora, pessoal. Eu vou fazer todo esse button aqui. Cadê, ó? Todo esse button. E, pessoal, quando eu fiz isso... eu já coloquei umas classes específicas para mostrar esse button. Eu vou pegar aqui para ficar mais fácil para a gente já criar com essa classe, beleza? Show, pessoal. Voltei aqui. E qual que é o ponto? Isso daqui a gente não quer porque é uma outra coisa, né? E aqui eu até copiei de um outro código que eu tenho para ficar mais fácil. Mas é basicamente isso que a gente vai precisar. Eu vou pegar o client list, né? O text client. Vou colocar como 0 os dois aqui. Vou criar um H3 só para ficar certinho. E eu vou só setar aqui, esse set aqui, eu tô só colocando esse lista de clientes, beleza? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar esse inner, esse snapchat val, peraí, esse snapchat val aqui, como o inner text, aqui ficou certinho, né? E qual que é o ponto? Eu vou ter que pegar e colocar esse client element aqui no append shield. Peraí, deixa eu explicar pra vocês o que eu tô fazendo aqui, né? Eu tô pegando esse list item aqui. Na verdade, esse list item é um button. Eu acabei não colocando. Deixa eu pegar aqui no outro código, que fica mais fácil. Ó, esse list item, ele é basicamente um button que eu tô criando, que é aqueles botões lá, né?
E aqui, o que eu tô fazendo? Eu quero colocar o e-mail do usuário. Na verdade, aqui eu posso até colocar name, que também fica legal, né? Em vez de colocar o e-mail, como eu tinha feito no outro exemplo. E aqui, basicamente, eu tô colocando cada button nesse lugar aqui, que é o client list. Então, vocês vão ver que vai estar funcionando aqui certinho, ó. Deixa eu atualizar a página. Aqui, qual que é o ponto, inclusive? Ele só funciona se eu logar, né? Porque eu coloquei para fazer essa load client aqui apenas se ele logar. Então, o que eu posso fazer, ó? Eu posso ver se tem um get item e-mail. Pessoal, isso não vai ficar tão seguro, mas só pra gente não alongar tanto na aula, eu vou colocar e-mail é igual a... Deixa eu colocar aqui certinho, né? Que é atendimento gmail.com. E aí eu vou colocar esse load clients aqui. Ele só vai carregar se for o atendimento. Então, ó, lista de clientes. E eu não sei, eu acho que deu algum erro aqui, né? Que é o ref user. Deixa eu ver o que aconteceu. A referência antes. Eu vou colocar essa referência. Eu acho que essa referência aqui deu problema, porque eu acessei eles aqui, né? Vou colocar bem no inicinho aqui. Tá name, e-mail e tudo mais. Então agora tá certinho. E aqui ele apareceu, ó, que é Lucas e Matheus, o nome dos usuários que a gente tá. Então fiz nisso só pra ficar um pouquinho mais fácil, né? Eu vou deixar todo o código na descrição do vídeo, não precisem se preocupar. E por último, pessoal, qual que é o ponto? Eu quero carregar a mensagem daquele determinado usuário. Eu só quero carregar a mensagem do usuário mesmo. Então o que eu vou fazer, ó? Quando a gente vem aqui no load message, calma aí, ó. Create user, peraí, o load clients aqui. Eu vou colocar um evento nesse button. Então vocês estão vendo que com HTML acaba ficando um pouquinho complicado, com React é um pouquinho mais fácil, mas é importante a gente entender com HTML. A ideia, se a gente fizer esse sistema com React, com HTML, é igual, assim. Então eu vou colocar list item e o add event listen. E aqui, basicamente, eu vou colocar o clique, né? Que é o que eu quero fazer. Aqui eu vou criar uma Arrow function, só para ficar mais fácil. E aqui, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou tentar pegar o UID da pessoa, né? Então, eu quero carregar o chat do UID da pessoa. E eu vou fazer o load message. Só que qual que é o ponto, ó, pessoal? Eu tenho o UID da pessoa... aqui ele vai dar alguns erros que a gente tem que fazer algumas mudanças, mas eu já tenho o UID da pessoa aqui, certo? Então, eu vou pegar e colocar esse snapshot aqui, ponto UID, que é o que eu tenho já. E aí, eu estou adicionando o evento listen. Então, toda vez que eu clicar, eu vou pegar esse load message. E agora a gente vai ter que fazer várias mudanças, pessoal. E qual que é a mudança principal, assim, né? Aqui eu vou colocar esse load message aqui, eu vou tirar dessa parte e eu só vou colocar o load message se caso ele não for o atendimento. Porque se ele for o atendimento, então eu tô até deixando assim, né? Se ele for o atendimento, eu não quero que carregue nenhuma mensagem, né? Porque, tipo, ele tem que clicar para poder carregar. E se não for o atendimento, daí eu já quero que carregue logo. Mas o que eu vou fazer, pessoal? O que eu vou mandar aqui? Eu vou mandar o próprio UID da pessoa. Se caso... eu vou filtrar agora as mensagens por meio do UID. Então, se caso o usuário só logar, ele não for do atendimento, eu quero que ele carregue a própria mensagem. Mas o load list clients aqui, eu quero que quando eu clico no usuário, eu quero carregar a mensagem daquele determinado usuário. Perfeito? Tá ficando um pouquinho complicado, né, pessoal? Mas, assim, a gente tá aqui para poder ajudar e treinem bastante, porque esse projeto ele acabou ficando um pouquinho complicado, não porque é muita linha de código, mas é porque a gente quer realmente fazer uma coisa funcional. Então, fechou. Aqui eu vou colocar o UID. Então, pessoal, o que eu vou fazer só para diferenciar? Ó, quando for enviar a mensagem, o que a gente vai fazer agora é colocar o UID aqui, ó. Então, deixa eu pegar aqui. Aqui vai ser /message. A gente vai ter que mudar
essa parte daqui, ó, cadê? Aqui no message, ó, o ref message, né? A gente vai ter que colocar o UID da pessoa. Então, eu vou até colocar mais o UID. Aqui já fica certinho, né? Então, agora quando a gente for mandar a mensagem, vai ter o message e depois vai ter o UID, depois a mensagem. Então, vai ter uma lista de UID agora. E aí, eu vou sempre filtrar com o UID. Mas aí, tipo, você deve estar se perguntando como que a gente vai fazer isso com o atendimento? Porque eu não quero colocar o UID do atendimento. Mas aí a gente já vai arrumar. Tá tranquilo. Eu vou pegar aqui e agora esse load message eu sempre vou pegar esse UID. Então, calma aí. Aqui, esse ref message, ele já tá com o UID, né? Aqui, na verdade, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que tirar dessa parte, eu vou copiar aqui embaixo, porque senão vai dar problema. E aqui é ref message... ref message load, sei lá. Só um outro nome. E aqui eu vou colocar esse UID que tá sendo passado. Para poder ficar melhor. Eu vou tirar daquela parte lá, porque senão vai dar alguns probleminhas. Então, sempre eu vou carregar o UID que está sendo passado. Inclusive, carregar o próprio UID do usuário, né? Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou deletar todas as mensagens que estão aqui e eu vou fazer um teste diferente, ó. Eu vou mudar de conta e eu vou colocar o lucasgmail.com e a senha normal. E agora, eu tô carregando, eu vou fazer o chat só do próprio usuário, né? Então, vou colocar alô. Aqui deu algum probleminha de undefined. O que aconteceu? Aqui o name, ele ficou errado? Ficou o name aqui, eu tenho que ver porque ficou undefined. A gente já dá uma olhadinha. Mas eu quero ver. Aqui ele ficou como null. E-mail e não tá com o name. Deixa eu dar uma olhada no que pode ter acontecido. Porque eu desloguei, né? Eu acho que na parte do login aqui eu tô colocando o name certinho. Aqui o name tá certinho, né? Aqui eu tô recebendo um name. Eu acho que isso pode dar algum problema. Eu tava recebendo um name, eu não quero receber esse name. Eu acho que pode estar dando alguma incongruência, assim. Eu vou até atualizar a página, ver se tá com algum problema. Mas eu acho que deve ser aquilo. Deixa eu colocar alô, aqui tá com o Lucas, então tá certinho, né? E aqui ele funcionou normal, ó. Ele mandou, e esse é o UID do Lucas. E qual que é o ponto? Se eu atualizo a página, eu tô conseguindo pegar a conversa desse daqui? Tô, né? E se eu entro naquela aba anônima, deixa eu pegar a outra aba anônima que tá aqui, eu meio que fechei ela, né? Então tá tranquilo. Eu vou vir aqui e eu vou logar com o do Matheus. Então, matheus.gmail.com. Aqui eu vou colocar a senha 123. Aqui ele logou. E aqui ele tá pegando, ó, que é o undefined alô. Porque provavelmente eu tenho que deletar esse undefined aqui que ele não tá conseguindo pegar, né? Aqui tá como null. E aí, perfeito. Aqui, deixa eu atualizar. E agora ele não tá pegando essa mensagem, né? Se eu coloco alô, ele tá com o Matheus alô. E aqui ele só fica com o Lucas alô, né? Que ele tá atualizando. Lucas alô. Se eu atualizo, ele tá com o Matheus alô. Então, pessoal, cada usuário só tá conseguindo pegar a sua própria mensagem. Isso é muito importante. Porque a gente não pode deixar os usuários verem num sistema que, por exemplo, é a clínica, né? Isso é super importante, assim. E por último, pra gente finalizar todo esse ponto, assim, finalmente, né? A gente vai pegar a conta do atendimento. Então, vou até deslogar, ó, atendimento. gmail.com. Aqui é admin, né? O admin, ele não carrega nenhum. E aí eu quero clicar aqui em Lucas, ó, e ele tá aparecendo o Lucas, né? Eu quero clicar em Matheus e ele tá aparecendo o Matheus. Só que o que eu tenho que fazer, pessoal? Deixa eu voltar aqui no código, né? O que eu tenho que fazer é que toda vez que eu faço load message, eu tenho que zerar esse elemento antes, né? Então, ó, toda vez que eu acesso esse load message, eu posso colocar o message div ponto inner HTML. Na verdade, inner text, né? Eu acho que isso aqui já funciona. Eu vou zerar ele. Então, deixa eu ver, ó. Aqui, se eu atualizo, ele tá funcionando normal, né? E se eu entro aqui,
Se eu coloco o Lucas, ele acessa o chat do Lucas. Se eu coloco o Matheus, ele acessa do Matheus. E aqui tá certinho, né? Então o atendimento já consegue fazer. Mas ainda existe um problema, pessoal. Porque a gente não tá setando, por exemplo, o usuário que tá aqui, né? Toda vez que eu tô clicando, eu tô mandando o load message. Isso é meio que um probleminha, porque eu tenho esse UID, só que o que vai acontecer? Se eu tentar mandar uma mensagem, eu vou até fazer isso com vocês, para vocês verem aqui. Se eu mandar uma mensagem aqui, ele vai até bugar, né? Ele nem mandou a mensagem. Porque simplesmente ele tá mandando com o ID do atendimento, né? Então isso é um problema, pessoal. A gente tem que ter um jeito de poder pegar o ID do próprio usuário quando o atendimento tá clicando, né? Como que a gente pode fazer isso? Aqui eu vou colocar, ó, let current ID. E aqui eu vou colocar aqui, só let current ID, né? Aqui eu vou subir ele todo só para ficar aqui como as variáveis iniciais, né? E toda vez que eu rodar essa mensagem aqui, cadê, ó? Toda vez que eu fizer o load clients, que eu for rodar esse clique, além de eu fazer o load message, né? Eu quero fazer o seguinte. Eu quero colocar que o current ID é igual ao snapshot UID. Legal? E toda vez que eu atualizar a página, eu vou zerar, né? Então é só se eu clicar em alguma coisa. Então tá tudo certo assim já. E peraí, a última coisa que eu queria fazer quando tá em send message aqui, o que eu vou fazer, pessoal? O name aqui, a gente não colocou o name pro atendimento. A gente até podia fazer, mas eu vou mostrar um jeito diferente para vocês, né? A gente pode colocar, ó, se current ID existir, daí eu vou colocar atendimento. E aqui eu vou colocar, se não, isso daqui é um if ternário. Dá pra gente fazer nessa mesma linha, né? Então, se o current ID existe, então quer dizer que eu tô na parte do atendimento, né? Daí eu quero colocar o name. Se não, eu vou colocar essa outra parte, né? Eu vou colocar o nosso ID normal. E aqui, da mesma forma, eu vou ter que fazer nessa parte do ref message, né? Então, por isso que é um probleminha. Eu vou ter que passar essa parte pra cá aqui também, senão vai dar problema. E aqui eu vou colocar o seguinte, ó, que é const ID, normal, né? E aqui eu vou fazer o quê, ó? Se current ID, se ele existe, daí eu vou colocar current ID. Se não, eu vou colocar isso como user ID. E nesse ponto aqui, eu só vou passar o ID. Então vai ser para qualquer tipo de coisa. Então fechou. Vamos ver, ó, os nossos usuários estão aqui, as nossas mensagens de cada usuário tá aqui também, né? Se eu clico em Lucas e se eu coloco um alô, aqui ele não foi, ele deu algum probleminha. Deixa eu ver o que aconteceu. Deixa eu ver, aqui tá normal, tá com current, tá com atendimento. Aqui ele falou que não consegue acessar o ref message, né? Por que que ele não... Ah, tá, aqui tá um new message, eu tenho que colocar essa parte aqui em cima, né? Antes disso aqui. Coloco assim, né? E aí provavelmente agora já vai dar certo. É questão da ordem que eu tinha colocado certa coisa. Mas aqui eu coloco alô. E aqui fica atendimento alô, né? E aí eu posso responder o Matheus também. Opa, tranquilo? Opa, tranquilo? E aqui eu volto, tá normal, né? E vamos ver se o Matheus ele consegue acessar lá no dele, ó. Opa, tranquilo? E aí eu vou até atualizar. O Matheus ele só consegue acessar o dele, né? Ah, oba! Aqui ficou tudo do Matheus, né? E se eu volto e coloco aqui pra acessar o do Lucas, vamos ver se vai funcionar. Aqui eu vou colocar a senha 123. E aqui eu só posso acessar o chat do Lucas. O que que aconteceu? Deu um probleminha aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui tá o Lucas, ele não acessou nenhum chat. Se eu atualizo a página, ele acessa, né? Isso aqui deve ser algum problema de quando eu reiniciei e fiz de novo o login. A gente tem que fazer de alguma forma. Deixa eu dar uma olhada. Porque aqui tá o user ID, né? E aqui eu tenho que fazer o load message também, né?
porque senão ele não vai dar certo. Então, se for o atendimento, eu faço o list clients, né? Se não, eu faço o load message e aqui eu vou passar o nosso próprio UID. Vamos ver se ele vai funcionar. Ó. Aqui eu vou mudar de conta e eu vou colocar o Matheus. Senha 123. E aqui ficou certinho, né? Aí eu mudo de conta de novo, coloco lucasgmail.com. Senha 123. Então fechou, pessoal. Eu acho que tá bem legalzinho, né? A gente chegou no resultado ideal, assim. Tem só mais um último ponto que eu queria mostrar pra vocês, pra gente realmente finalizar. Mas essa parte eu vou até já fazer aqui e eu vou explicar pra vocês. Até pra não consumir tanto tempo, porque vai ser mais uma parte visual. Mas basicamente eu só vou colocar certinho as classes aqui e tudo mais e colocar o tempo. E eu já volto aqui mostrando pra vocês como que ficou o resultado, beleza? Mas eu só vou mudar partes visuais. Boa, pessoal, voltei aqui, eu fiz algumas mudanças, eu inclusive já deixei preparado aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou explicar no código o que eu fiz assim, né? Mas olha que interessante, essa daqui, da parte da direita, é a parte do atendente. Por isso que tá com Lucas e Matheus. E aqui eu tô logado com o Lucas, né? Então olha como que funcionaria na prática. Vou até atualizar a página e olha o que eu fiz, ó. Eu coloquei um alô. E aqui a mensagem, ela aparece inclusive com o horário, que é o horário de agora, né? É às 16h43. E ela aparece à direita. E vai ter uma outra mensagem que quando esse usuário fala, ó, então eu vou clicar no Lucas e ele mostra, como eu tô na parte do atendente, né? Ele tá mostrando do Lucas pra cá. E se eu falar, ó, posso te ajudar em algo? E aí eu tô conversando com o usuário, né? Pode, sim. E aqui fica 100% instantâneo mesmo. E se eu vou no do Matheus? No do Matheus não tem nada, né? Então vamos acessar a conta do Matheus aqui. mateusgmail.com. E aqui eu entro senha 123. Ah, oba! Vamos ver, ó. Ah, oba! Apareceu aqui já. Opa! Eu consigo te ajudar? E olha aqui, ó, e se eu atualizo a página, só pra ficar certinho, ele ainda volta, eu consigo pegar aqui, eu consigo voltar no do Lucas, então ficou de um jeito super legal. Vou mostrar, mas foi basicamente coisas assim de código mesmo. E uma última coisa, e se eu tentar criar uma conta nova? Isso eu nem sei se vai funcionar, mas vamos dar uma olhada, ó. Gabriela, gmail.com. Digite seu password, senha 123, e seu name é Gabriela. Ah, aqui, ó, olha que legal. Ele já apareceu Gabriela aqui também. Então, eu já consigo falar. Aqui deu um probleminha com o título. Eu vou ter que dar uma olhada, né? Mas aqui Opa! Aqui ele acabou não dando certo. De eu mandar um opa. O que aconteceu? Ele deve ter ficado como null? Não, aqui ele até foi. Opa! Aqui é porque eu não coloquei pra carregar a mensagem. Aí, se eu atualizo aqui, ele aparece como null e não dá certo, né? Mas aqui ficou certinho. Inclusive, se eu pego aqui, eu consigo ver a mensagem, né? Ah, oba! O que aconteceu? Aí, bom que eu já até explico pra vocês, né? O que eu fiz aqui, pessoal? Basicamente, dentro do Create User, foi... Ó, dentro dessa parte aqui, o que eu coloquei? Eu criei uma função que é o SetUser. E esse SetUser, ele funciona basicamente para colocar esse Gabriela e tudo mais, né? E o que eu fiz, pessoal? Eu tô mandando o name e o e-mail. Então, tipo, se for... E por que que não tava funcionando? Porque eu só coloquei na parte do cadastro aqui, ó. Que é o login. Então, aqui eu coloquei o SetUser. Então, faltou fazer isso, inclusive. Eu tenho que colocar essas duas coisas aqui, ó. Porque senão não vai dar certo. Assim. Aqui eu não preciso colocar essa parte, na verdade, porque o ADM nunca vai se cadastrar, né? Ele já tá cadastrado no sistema que a gente fez. Mas aqui eu coloco o load message, set user, e agora ele vai funcionar normal, né? E basicamente, pessoal, vocês podem olhar o código. Isso aqui é só questão mais de UI, né? De CSS, que eu coloquei o user header. Aqui eu adicionei o H2 e depois um spam. O H2 é para colocar o nome, o spam é para colocar o e-mail. Desse jeito aqui, ó. O nome, deixa eu atualizar aqui. Agora ele ficou como null, né? Deixa eu voltar aqui, ó, e colocar Gabriela, gmail.com. E aqui eu coloco, digite seu password, senha 123. Aí agora ele ficou certinho, né? Deixa eu atualizar aqui também. Lista de clientes.
ele aparece. Isso aqui é o Gabriela, que é o H2, isso aqui é um spam, é uma coisa bem tranquila, pessoal. E o que mais que eu coloquei? Eu coloquei esse Get Current Time, então até uma dica que eu dou aqui, eu até adicionei isso aqui, ó, que é tipo... você coloca date, new date, que pega a data de hoje, e aí basicamente eu peguei as horas e os minutos, e eu coloquei assim, ó. Então deem uma olhada no código, vai ajudar muito vocês, se vocês tiverem dúvida com essa parte, mas ela é bem tranquilinha, né? E a única coisa que eu fiz, e tá, como que eu fiz pra mostrar uma mensagem de um lado e do outro? Eu fiz de um jeito bem tranquilo, pessoal, que basicamente eu coloquei uma classe que é self, e a outra que eu coloquei que é other, né? Que é tipo self, então sou eu que tô mandando a mensagem, other é o outro. E basicamente eu vi pelo e-mail, né? O message.email é igual ao e-mail da pessoa que tá acessando, então é o self. Se a mensagem for de outro usuário, é o other. Boa, galera, conseguimos completar o nosso chat aqui em tempo real, né? Eu duvido que alguém ainda esteja aqui me vendo e tudo mais. Se tiverem, deixa nos comentários até para eu conseguir entender se vocês curtem esse tipo de vídeo e tudo mais. Foquem sempre em fazer projetos reais, assim. Em projetos que se assemelham com alguma coisa, sei lá, da padaria perto da sua casa, sabe? Da clínica da sua mãe, da sua tia, não sei. Vamos focar em começar a pegar a criatividade e fazer projetos muito parecidos com alguma coisa que é aplicável, assim. E, pessoal, vai ter uma parte 2 em que eu vou ensinar a fazer todo o deploy lá no Firebase, aproveitando que a gente já tá usando o Firebase, né? Também a gente vai adicionar no GitHub, vai fazer mais algumas outras interações, então deem uma olhada, façam um subscribe aqui, se inscrevam no canal, porque a gente vai sempre lançar vídeos agora, semanais, assim, mostrando algumas coisas de programação, falando algumas coisas de soft skills, enfim. Sempre a gente vai atualizando os conteúdos. E se vocês quiserem ver projetos diferentes, projetos que ele é bem específico assim, tem a FitLife, que é o projeto da academia, que ele tem 26 horas de duração. Então a gente vai bem minuciosamente assim, fazendo todas as coisas, é super interessante. Olhem os links aqui na descrição, que vai ter tanto da nossa plataforma, quanto o blog, que vai mostrar toda a parte escrita de tudo que a gente fez, né? Enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!